Olá pessoal, na última aula a gente falou sobre planejamento tributário, sobre a segunda fase do planejamento tributário. Na aula anterior a gente falou da primeira fase, envolvendo aí diversos aspectos, diversos critérios, e agora a gente vai falar da terceira fase. Então não sai daí não, que eu já volto. Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao meu canal. Mais uma vez aqui estamos iniciando uma aula de direito tributário. Na última aula eu falei de planejamento tributário, você viu a primeira fase, você viu a segunda fase, e agora é o momento da gente encerrar essa aula falando sobre a terceira fase do planejamento tributário. A gente viu nas primeiras aulas que todo o planejamento tributário, toda aquela ideia de pensamento que ainda gira em torno do planejamento tributário, que ainda é muito debatido hoje e influencia ainda hoje essa seara do planejamento tributário, é a ideia de que tudo o contribuinte poderia fazer, a liberdade do contribuinte era absoluta na primeira fase, onde ele poderia fazer tudo que não fosse ilícito ou tudo que fosse antes do fato gerador. Significa que ele poderia estruturar todo o seu negócio jurídico de modo que ele evitasse o pagamento de tributo. O Sampaio Dória tem, por exemplo, um livro de evasão, onde ele tenta distinguir evasão e elisão, justamente dentro dessa ideia de poder estruturar o seu negócio de modo que você não estivesse cometendo nenhum ilícito. Então, se você não comete nenhum ilícito, você pode tudo. Essa era a ideia do planejamento tributário na década de 70, 80, meados de 90. Né? Esse livro que eu citei do Sampaio Dória é de 77, salvo engano. Então, o que eu estou querendo dizer aqui? Que houve uma evolução de um pensamento do planejamento tributário que era focado na vontade absoluta do indivíduo, tanto que a doutrina fala em fases da liberdade. Em um momento você tem a liberdade absoluta, o que não foi ilícito você pode fazer. Em um segundo momento, que aí quem viu os vídeos, né, o vídeo da primeira fase, o vídeo da segunda fase, vai saber do que eu estou falando. Né? Que antes você tinha uma liberdade absoluta, depois essa liberdade começou a ser mitigada por conta da percepção que determinadas condutas, determinados arranjos societários, estruturas negociais se identificavam com fraude à lei. E agora a gente passa aqui essa terceira fase, e eu inicio essa terceira fase lendo uma parte aqui da Constituição Federal que diz que uma parte que quase ninguém lê, quase ninguém presta muita atenção, até porque já foi dito no passado que não tem força normativa, que é justamente o preâmbulo da Constituição. E olha o que diz o preâmbulo da Constituição, a primeira palavra da nossa Constituição Federal. Acho que a gente nunca teve isso na história da nossa Constituição, mas essa Constituição de 88, que historicamente e politicamente ficou conhecida aí nas palavras do saudoso Ulisses Guimarães, a Constituição Cidadã, ela diz logo lá no começo: nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Constituinte. Mais do que ser representante do povo brasileiro, aqueles constituintes ali no momento em que elaboraram a Constituição, é esse nós. E aqui diz que nós somos importantes, nós estamos realizando o documento que vai reger a nossa sociedade. Nós estamos criando o Estado Democrático de Direito. Significa que nós somos muito mais importantes que o Estado Democrático do Direito e do que qualquer outra percepção individualista, individual, que não esteja dentro desse nós. Então, o que se quer aqui com o nós é representar uma sociedade fraterna, pluralista. O próprio preâmbulo vem dizendo isso, com harmonia social. Então, todas essas reflexões, elas vão impactar em todas as categorias jurídicas do nosso ordenamento, inclusive o tributário. Então, se num passado a gente tinha, eu me lembro quando eu estudava para concurso, quando eu tinha que estudar essas classificações que às vezes pedem em concurso público, que também
não tem tanta importância ali numa aplicação prática, mas tem uma importância teórica. E eu me lembro que era muito comum a classificação do José Afonso da Silva. E aí você vai entender o que eu quero dizer com isso. É que o José Afonso da Silva ele tinha uma classificação de normas contidas, normas limitadas, normas programáticas, que acabavam não dando tanta força normativa para a Constituição. E aqui é um grande, e diria até um dos principais fatores de mudança para aquela visão que a gente tinha na primeira e segunda fase, de liberdade absoluta do contribuinte, de poder fazer tudo o que ele quisesse, salvo se houvesse alguma patologia, fraude à lei ou simulação, muito focado na lei, naquela lei ordinária, naquela lei formal, do que na própria Constituição Federal, que era vista como uma norma programática. Então, na primeira e segunda fase, você tem uma visão de planejamento tributário muito focado no Código Civil. E aqui, dentro dessa linha nova, dessa terceira fase, dentro do constitucionalismo, dentro dessa visão de nós, de comunidade, de algo que criamos para termos harmonia social, lá no artigo 3º já vem dizendo que queremos construir uma sociedade livre, justa e solidária e que diminua a desigualdade social. E tendo isso em conta, é que o nosso sistema tributário, se nós formos lá no capítulo da tributação e do orçamento, veremos que, dentre os princípios gerais, encontra-se a capacidade contributiva, que é um princípio, um valor que denota aí justiça tributária, uma responsabilidade de todos pelos encargos públicos. Diz lá o 145, parágrafo 1º da Constituição: sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte. Sempre os impostos têm que observar a capacidade tributária, aqui trazendo para um termo mais técnico da doutrina tributária, tem que observar a capacidade contributiva, a capacidade econômica do contribuinte. Então vem aqui o princípio da capacidade contributiva, e não só nessa eficácia negativa de se limitar o poder de tributar, como que já foi muito desenvolvido antes da Constituição, as limitações constitucionais ao poder de tributar. Aqui a gente está falando de princípio geral, de nortear todo o arcabouço tributário. A gente quer realçar aqui a eficácia positiva da capacidade contributiva, de modo que o sistema possa ser norteado por um agir do Estado democrático de direito que criamos, de modo que ele também possa criar uma tributação justa. Isso significa o quê? Dentro do planejamento tributário, significa que nós não vamos mais olhar aquelas estruturas negociais sob o ponto de vista estritamente da liberdade individual daquele contribuinte, ou estritamente dentre as normas do direito civil que estariam protegendo aquele arranjo societário. Nós temos que investigar também a capacidade contributiva, senão aí o interesse do contribuinte em disfarçar a sua capacidade contributiva. E eu posso aqui citar um exemplo que eu já vi na prática e que também é muito difícil às vezes de ser identificado, que é o caso de utilizar companhias, empresas, como empresas veículos, né? Como empresas de passagem do dinheiro. Isso é muito comum, por exemplo, quando uma empresa A está aportada, está estabelecida num paraíso fiscal, e uma mesma empresa B que quer o empréstimo desse dinheiro está num país que não é paraíso fiscal. E se essa relação for feita diretamente, de A para B, vai haver um determinado tipo de tributação mais forte sobre a renda por conta de fiscalização de paraísos fiscais, de países com tributação favorecida. Então o que é possível fazer aqui? O que A e B resolvem fazer? Monta uma terceira empresa num país, que vou chamar aqui de C,
que provavelmente tem alguma relação tributária de tratado de favorecimento, tratado uma convenção para evitar a dupla tributação da renda, que possa favorecer uma relação BC. Então, para que B consiga o dinheiro que ele quer de A e fazer essa troca, né, essas remessas de dinheiro, essas remessas muitas vezes de lucro para o exterior, eles se valem de uma empresa C que está aportada num país que tenha uma convenção para evitar a bitributação com B. Isso faz com que há uma triangulação aí para que a tributação seja mais leve, uma tributação menor. Aqui pode ser que não haja nenhuma fraude à lei, né? É possível a constituição de empresas naquele país C, é possível a constituição de empresas num país B, é possível a constituição de empresas num país A. O fato é que há aqui uma nítida vontade de pagar menos tributos, e essa triangulação é feita exclusivamente para não pagar tributos, para disfarçar a capacidade contributiva. Eu estou dizendo isso por quê? Porque nessa terceira fase que eu estou dizendo, alguns chamam de liberdade com capacidade contributiva. O contribuinte pode ser livre para fazer o que quiser, desde que ele não viole a capacidade contributiva. E aqui não é só essa capacidade contributiva de não ser tributado no seu mínimo existencial ou eventual confisco, né, esse eventual confisco, mas também atrapalhar todo o sistema tributário, porque o sistema tributário quer ser um sistema justo e que observe a capacidade contributiva. Então aqui há um efeito positivo também da capacidade contributiva, no sentido do Estado atuar para desvendar essas estruturas negociais que disfarçam a capacidade contributiva. Então nessa triangulação que envolve aí outros países, é possível que haja uma violação da capacidade contributiva, e é por isso que essa terceira fase ela é focada em valores, em princípios, onde o contribuinte não é livre para fazer o que ele quiser com a sua estrutura negocial, tampouco o Código Civil é o determinante para dizer se uma estrutura negocial é adequada ou não. O que é mais importante aqui, que é trazido para o centro do debate, é justamente a Constituição Federal enquanto força normativa, uma norma de eficácia plena, efetiva, automática, ela já tem força normativa, ela não é programática. A capacidade contributiva não é um programa para ser concretizado no futuro, ela é atual, real e deve ser aplicada hoje. Então era isso que eu queria te dizer, essa evolução do planejamento tributário, da passagem de um planejamento tributário por de uma liberdade absoluta do contribuinte, onde ele podia fazer tudo, salvo simulação ou algum ato ilícito, para uma fase intermediária, onde se preocupava aí com outras fraudes à lei, mas ainda muito focado na vontade do contribuinte, no direito civil, do Código Civil, e agora para essa terceira fase, onde nós temos aí a capacidade contributiva como manifestação de uma vontade constitucional, de uma vontade social, inclusive solidária, de se ter uma comunidade livre e justa e, como eu disse, solidária, e que a desigualdade social seja cada vez menor. Eu espero que você tenha gostado dessa trilogia. Não se esquece aí de seguir nossas redes sociais, de se inscrever no canal se você estiver vendo pelo YouTube, ou seguir nosso Instagram, Facebook, e a gente se encontra aí numa próxima aula. Forte abraço e até a próxima.